regime próprio de previdência social. Questões Sebrasp. E chamar a sua atenção, bastante atenção, às regras do regime próprio, né? Ultimamente, os editais estão batendo muito forte em regime próprio de previdência social. Então, quando vê lá, regimes próprios de previdência, ou então, regime dos servidores, regime previdenciário dos servidores, ou então, artigo 40 da Constituição Federal, fiquem atentos. Fiquem bem atentos. E aí a gente vai começar a fazer as nossas questões e a nossa revisão. Primeira questão. Veja só. Com base nas disposições previstas na Lei 9.717 de 98, julgue o item que se segue. O servidor público titular de cargo efetivo da União, filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido à entidade de outro ente da federação, mesmo sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem. Aqui, vale dizer que a Lei 9.717, ela trata das normas gerais sobre regimes próprios de previdência, até que Lei Complementar Federal disponha sobre o tema. Com a reforma da Previdência, em 2019, o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal diz que normas gerais sobre regime próprio deverão ser tratadas por lei complementar. Mas a própria emenda constitucional diz, enquanto não vem a lei complementar, aplica-se a lei que nós já temos, a 9.717. E aqui, colocou especificamente o servidor público titular de cargo efetivo da União. Eu vou colocar de forma mais abrangente. O segurado, o servidor público, titular de cargo efetivo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que têm regime próprio, né? Se cedido a outro órgão ou outro ente da federação, mesmo assim, eles continuam vinculados ao regime próprio de origem, tá? Então, aqui, olha, o servidor público titular de cargo efetivo da União, e a gente sabe que a União tem regime próprio de previdência social, né? Quando cedido à entidade de outro ente da federação, mesmo sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem. Certíssimo. Pode aí conferir. Veja outra questão. No caso de extinção de regime próprio de previdência social, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência. Certíssimo, tá? Certíssimo. A 9.717 é que dispõe sobre isso. Olha, se houver a extinção de um regime próprio, seja da União, do Estado, do DF ou de um município, esse ente federativo, ele é que vai assumir o pagamento dos benefícios já concedidos até a extinção, né? Até a data da extinção. E também, não foi colocado, mas eu vou colocar, e também os benefícios em que o servidor já havia completado os requisitos até a data da extinção. Os demais benefícios que vão ter fatos geradores após a extinção do regime próprio, né? Aí os benefícios vão seguir as regras do regime geral de previdência social. Mais uma. A contribuição das autarquias federais aos regimes próprios de previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior
ao dobro dessa contribuição. Certíssimo! Olha, parece que o examinador abriu a Lei 9.717 e só pediu o que estava ali. Aqui fala contribuição das autarquias, mas olha, a contribuição para o regime próprio, né, do ente federativo, incluído suas autarquias e fundações, ela não pode ser menor do que a contribuição praticada para o servidor ativo e nem o dobro dela, tá? Ó, aliás, pode ser até o dobro, não mais que o dobro. Vamos lá? No que se refere à Previdência Social do setor público do Brasil, julgue os itens a seguir. 1. O professor que acumular 2 cargos públicos nessa função, vinculados a entes federativos diversos, e que completar o tempo de contribuição para efeito de aposentadoria em ambos os cargos, não poderá acumular 2 aposentadorias. Certo ou errado? Errado. Olha, neste caso aqui, ele está com 2 cargos de professor, mas com entes federativos distintos. Por exemplo, ele é professor do Estado de São Paulo e do município de São Paulo. Ele tem 2 vínculos efetivos, cada um com seu regime próprio. Ele vai poder acumular, sim, as 2 aposentadorias, uma de cada regime. E a soma, tá? Não vamos somar esses valores para fins de teto constitucional. A observância aqui do teto constitucional, quer dizer, o máximo de valor que ele pode receber de aposentadoria, não somam as aposentadorias. Vão ser, por serem cargos acumuláveis, eles são analisados separadamente. Isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, neste caso, ele poderá sim receber. E eu vou mais além. Ainda que fosse do mesmo ente federativo, como se trata de cargos acumuláveis, né? Como se trata de cargos acumuláveis, o mesmo regime poderá pagar 2 aposentadorias. Bem, então aqui está errado. 2. O plano de benefícios do regime de previdência complementar dos servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo da União, será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. 2. Olha, com a reforma da Previdência Social, se tornou possível que a administração do regime de previdência complementar desses entes patrocinadores, né? União, estados, DF, municípios, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, etc., pudessem ser administrados tanto por entidades fechadas quanto por entidades abertas de previdência complementar. Por enquanto, não temos a lei complementar que disciplina a relação desses patrocinadores com as entidades abertas. Então, por enquanto, esses planos de previdência complementar só vão ser administrados por entidades fechadas. Mas olha só, será efetivado por intermédio de entidade fechada ou de entidade aberta de previdência complementar. A regra geral que está na Constituição bate com o disposto no inciso 2. Então, vou colocar aqui uma possibilidade de certo. 3. O agente público federal que ocupa exclusivamente cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, tem seus direitos previdenciários regulamentados pelo regime próprio de previdência social dos servidores da União. Errado, né? Ocupando exclusivamente cargo em comissão, ele vai o quê? Ser amparado, ser segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Então, aqui eu posso, com muita certeza, marcar errado. 4. O servidor titular de cargo efetivo da União,
que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente a 50% do valor a que teria direito se estivesse entrado em gozo de aposentadoria. Meu Deus, quanta atrocidade, né? Quanta besteira. Não. Em relação ao abono de permanência em serviço, eu acho o seguinte, tenho certeza, que a Constituição Federal, ela dispôs agora que poderá fazer jus ao abono de permanência em serviço, que será equivalente, no máximo, ao valor da contribuição. Essa regra, para todos os entes, e cada ente, por meio de sua lei, vai decidir. No caso da União, a Emenda Constitucional 103 disse o seguinte: até que tenha uma outra lei, o valor do abono será equivalente ao da contribuição previdenciária. Então, aqui, né? Aqui está tudo errado. Ora, eu tenho 1 errado, 3 errado, 4 errado. Esses aí eu tenho certeza. Então, veja lá. Assinale a opção correta. Apenas 1 está certo. Tiro. Apenas o item 3 está certo. Tiro. Apenas os itens 2 e 4 estão certos. Eu sei que o 4 que eu fiz está errado. Apenas os itens 1, 3 e 4 estão certos. Estão todos esses errados. Apenas o item 2 está certo, que é esse item aqui, que eu disse que pela Constituição estaria correto, né? Porque vai poder ser efetivado por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar. Portanto, o item 2 está correto, alternativa correta, alternativa B. Não colocamos aí o gabarito, mas pode colocar alternativa B, certo? Seguindo. Com referência ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Distrito Federal e ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União, julgue os itens subsecutivos. Vamos lá. Considere-se que Gustavo seja servidor público, titular de cargo efetivo da União, lotado em Brasília, e tenha sido cedido ao governo do Distrito Federal, a pedido do secretário de Segurança Pública, com ônus para o cessionário. Então, ônus para o DF. Nesse caso, Gustavo permanecerá vinculado ao regime próprio dos servidores públicos da União. Certo? Certíssimo. Olha como que a banca gosta disso. Em outro concurso já perguntou, né? Se o servidor do regime próprio, se for cedido a outro ente da federação, se ele permanece vinculado ao regime de origem. Certo. Então, aqui também está correto. Nesse caso, Gustavo permanecerá vinculado ao regime próprio dos servidores públicos da União. Certíssimo, tá? Aqui ele deve ter confundido, mas eu posso corrigir certo, porque ele é um servidor da União e foi cedido para o governo do Distrito Federal. Ainda que o ônus seja do cessionário, ele permanece vinculado ao regime próprio da União, tá bom? Então, vamos corrigir depois e entregar para você o slide corretamente. Veja só. Caso Pedro seja nomeado secretário de Estado do Distrito Federal e João seja aprovado em concurso público para preencher cargo de emprego público no mesmo ente federativo, então Pedro e João serão ambos considerados segurados obrigatórios do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do DF. Olha, Pedro, ele vai ser nomeado secretário de Estado. Ele não tem vínculo efetivo, então ele vai exercer
um cargo exclusivamente em comissão. Neste caso, Pedro será do regime geral de previdência social. João vai preencher um cargo de emprego público. Olha, se é emprego público, também será do regime geral de previdência social. Então, veja, ambos serão considerados segurados obrigatórios do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do DF. Errado. Ambos serão considerados segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Se você quiser conferir, artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal. Então, esse item aqui está errado. Aí que foi trocado, tá, gente? Vou colocar aqui, olha, errado. Então, olha, ó. Ambos serão considerados segurados obrigatórios do regime próprio. Errado. Então, o slide ele foi trocado de uma questão para outra, tá? Então, aquele que estava errado é certo, e esse aqui que é certo está errado. Nós vamos corrigir. Vamos lá. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Corretíssimo, tá? Artigo 40, parágrafo 20 da Constituição Federal. Então, vedado mais de um regime próprio no mesmo ente federativo e mais de uma unidade gestora. Então, aqui está correto. Próxima questão. Os regimes próprios de previdência dos servidores públicos efetivos das diversas unidades da federação têm natureza estatutária. Certo ou errado? Certíssimo, tá? Certíssimo. Por quê? Porque a natureza seletista, né, é do regime geral. O regime próprio é estatutário. Então, vamos lá? Aqui está correto, pode conferir. Outra, a adesão dos servidores públicos efetivos ao regime próprio respectivo, ao contrário do que ocorre com o regime geral, é facultativa. Errado, né? Os regimes próprios de previdência social, eles são o quê? Os regimes próprios, eles são de filiação obrigatória. Eu, enquanto servidora, não posso escolher se vou contribuir para o regime próprio ou não. Eu tenho a filiação obrigatória. Então, aqui está errado. Mais uma. Servidor público, vinculado a regime próprio de previdência social, pode filiar-se também ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Olha, esse também aqui me ajudou bastante na hora da prova, tá? Por quê? A Constituição diz que aqui é vedado ao participante de regime próprio de previdência social se filiar ao regime geral na qualidade de segurado facultativo. Então, ali naquele momento, ela falou, olha, você está vinculado ao regime próprio, então não pode se filiar ao regime geral. Bem, aqui disse, pode filiar-se também? Não, porque está pertencendo ao regime próprio de previdência social. Portanto, está errado, não pode filiar-se, né? E aí você também pode marcar o artigo 201, parágrafo 5º da Constituição Federal. Vamos seguindo? A partir da emenda constitucional 103 de 2019, o servidor ou servidora abrangido por regime próprio de previdência será aposentado. Então, agora nós temos novas regras com a reforma da Previdência. Letra A.
será aposentado por incapacidade para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Certo. Hipótese em que será dispensada a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade da incapacidade após 5 anos da data da concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Certo ou errado? Errado. Por que que está errado? Porque, na verdade, a Constituição torna obrigatória essa avaliação periódica, mas ficou a cargo da lei de cada ente federativo determinar esse prazo. Então, aqui, dizer que é dispensado, não. Então, letra A fica errado, tá? Letra A, errado. Letra B. Será aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de serviço aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Bem, a letra B, embora esteja com proventos proporcionais ao tempo de serviço, que tecnicamente mais correto seria proporcionais ao tempo de contribuição, é fato, é verdade que o servidor será aposentado compulsoriamente aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Então, a letra B, eu posso considerá-la correta. A letra C, não. Por quê? 70 anos de idade não precisaria de lei complementar, porque a Constituição fala aos 70 anos de idade ou aos 75 na forma de lei complementar. Então, aqui, além de falar sobre lei, né, falou lei ordinária. Então, está errado. Letra D. Será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Certo. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Então, na verdade, a letra D é a mais correta. Então, a letra D que vai ser o gabarito e a letra B não, por conta desse aqui, ó, tempo de serviço, compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, a letra D é a correta. A letra E. Será aposentado por tempo de serviço aos 60 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, no âmbito da União, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos legalmente estabelecidos. Olha, serão aposentados voluntariamente aos 62 anos mulher e aos 65 anos homem, né? Obedecidos os demais requisitos dispostos em lei complementar. Então, aqui a letra E também está errada. Portanto, o gabarito é D de Deus. Vamos mais? Considerando-se a reforma da Previdência ocorrida em 2019 e as regras constitucionais do regime próprio de previdência social, a lei do ente federativo pode prever que o servidor titular de cargo efetivo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, faça jus a um abono de permanência equivalente, então olha só,
poderá fazer jus de acordo com o que dispuser a lei do próprio ente federativo, tá? Então, vamos lá. Como que será? Letra A. Equivalente a 30% do valor dos seus vencimentos, por no máximo 5 anos. Falso, né? Falso. Letra B. Equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, no mínimo, e até completar a idade mínima, para a aposentadoria por idade. Errado, porque no máximo é o valor da contribuição até ele completar a aposentadoria compulsória. Letra C. Equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária no máximo, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Então, letra C é a resposta correta. E aí, se você quiser confirmar, artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal. Próxima questão. A respeito das inovações trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, julgue os itens a seguir. Você vê o seguinte, que nós temos o Sebrasp com uma preferência nos últimos anos, né, com tudo que veio da reforma trazida pela Emenda 103. Veja só, desde a promulgação da referida emenda, então, ou seja, da Emenda Constitucional 103, passou a ser obrigatória a instituição de regime próprio de previdência social por todos os entes federativos, certo? Errado. Por quê? Na verdade, com a reforma, vedou-se a criação de novos regimes próprios de previdência social. Artigo 40, parágrafo 22 da Constituição. Então, aqui o item está errado. Vamos lá? A respeito do regime próprio de previdência social, em especial das regras sobre contagem recíproca e compensação previdenciária, julgue o item seguinte. Veda-se a contagem de tempo de contribuição fictício, mas se permite a acumulação de tempo de contribuição municipal ou distrital com tempo de contribuição estadual ou federal. Certo? Sim. Contagem de tempo fictício não pode, mas na contagem recíproca, sim. A acumulação dos tempos lá estadual, municipal, federal, isso existe. Então, correto. Onde que eu vou verificar isso? Artigo 201, parágrafos 9º e 10 da Constituição Federal. Vamos seguindo? Todas as unidades da federação devem instituir um regime próprio de previdência social, capaz de promover a proteção social de seus servidores, independentemente do número de segurados que poderão ser vinculados a esse regime. Olha, 2021, errado, porque desde 2019, com a Emenda Constitucional 103, ficou vedada a criação de novos regimes próprios de previdência. Portanto, aqui eu posso marcar errado. E mais uma, gente, olha como que nós temos questões aí de regime próprio de previdência social, né? Vamos lá. Olha, a respeito do regime próprio de previdência social dos servidores civis titulares de cargos efetivos, considerando a inexistência de direito adquirido, assinale a opção correta. Letra A. No citado regime de previdência, não poderá haver proventos de aposentadoria inferiores ao salário mínimo, nem superiores à remuneração máxima existente no serviço público. Olha, aqui no caso, o enunciado foi muito hábil em falar assim, considerando a inexistência de direito adquirido. Porque a regra que está na Constituição hoje é que a aposentadoria não poderá ter valor
inferior ao salário mínimo e nem superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. Por isso que a letra A não vai estar correta. Letra B. As regras para o cálculo de proventos de aposentadoria no regime próprio de previdência social são estabelecidas em lei ordinária da União. Errado. Cada ente federativo, através de sua própria lei, é que vai decidir a forma de cálculo das aposentadorias. Então, B também eu não posso marcar como correta. Letra C. Após a emenda constitucional 103, extinguiu-se a possibilidade de percepção do abono de permanência. Certo? Errado. O que muda com a emenda constitucional 103 é que o abono de permanência poderá ser devido, né? Então, aquele servidor que completar as condições para aposentadoria voluntária e continuar em atividade, né, ele poderá fazer jus ao abono de permanência, equivalente, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária. Isso vai ser decidido como? Por lei de cada ente federativo. Letra D. O servidor público aposentado compulsoriamente tem direito à percepção de proventos integrais. Errado. Aposentadoria compulsória é com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Letra E. Desde a alteração promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, não há mais obrigatoriedade de os municípios instituírem seus regimes próprios de previdência social. Certo. Ficou vedada a criação de novos regimes próprios. Como a União, todos os estados da federação, o Distrito Federal e vários municípios já tinham criado, podem assim permanecer. Mas aqueles municípios que não haviam instituído regime próprio para os seus servidores até a data da emenda 103, não podem mais instituir. Então, a letra E está correta. Vamos aí marcar o gabarito. Outra questão. Considere que Carla, João e Norma sejam servidores efetivos, respectivamente, da esfera federal, estadual e municipal. Então, Carla federal, João estadual e Norma municipal. E que Carla e João contribuam para regime próprio de previdência, já que a União e o Estado propiciam regime próprio de previdência para servidores, mas que Norma não contribua para regime próprio, porque o município ao qual ela está vinculada não instituiu o regime próprio. Então, aqui o Sebrasp explicou muito bem, mas às vezes ele parte do princípio que você já sabe que, se tratando de servidor federal, estadual ou do Distrito Federal que ocupa cargo público efetivo, já é de regime próprio, tá? Mas aqui explicou que Norma não contribui para regime próprio porque o município não tem. Então, vamos lá. Nessa situação hipotética, Norma está obrigatoriamente vinculada ao regime geral de previdência social. Correto, tá? Correto, por quê? Porque se o município ele não tem regime próprio, e agora muito menos vai poder criar, todos os seus servidores, ainda que efetivos, né, estão amparados pelo regime geral de previdência social. Então, vão ficar no regime geral, tá? Agora, servidor público efetivo, estadual, de qualquer estado, do DF ou da União, eu já sei, são amparados por regime próprio de previdência social.